Seguridade Social, Lei 8.212/91. Título 6. Do Financiamento da Seguridade Social. Capítulo 8. Das outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Inciso 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde, SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição. Inciso 1. Para o empregado e trabalhador avulso. A remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Inciso 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo
tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 6º. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. O 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 8º. Revogado. A linha A, revogado. A linha B, vetado. A linha C, revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. A linha A. Os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. A linha B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. A linha C. A parcela in natura, recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. A linha D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A linha E. As importâncias. 1. Previstas no inciso 1 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Relativas à indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 88 do empregado não optante pelo FGTS. 3. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT. 4. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão. 6. Recebidas a título de abono de férias, na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 9. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 84. A linha F. A parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. A linha G. A ajuda de custo em parcela única recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado na forma do artigo 470 da CLT. A linha H. As diárias para viagens. A linha I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 77. A linha J, a participação nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com lei específica. A linha L, o abono do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Assistência ao Servidor Público, PASEP. A linha M, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A linha N, a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. A linha O, as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 65. A linha P, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da CLT. A linha Q, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. A linha R, o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços. A linha S, o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. A linha T, o valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e seus dependentes, e desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96 e 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial e 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado, a que se destina ou o valor correspondente a 1,5 vezes a valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A linha U, a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 8.069, de 13 de julho de 90. A linha V, os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. A linha X, o valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. A linha Y, o valor correspondente ao Vale Cultura. A linha Z, os prêmios e os abonos. A linha AA, os valores recebidos a título de bolsa atleta em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Parágrafo 10.
considera-se salário de contribuição para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 74, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Artigo 29. Revogado.